Glória ao Todo-Poderoso, mais uma madrugada de bênção, de vitória, que o eterno Criador dos céus e da terra, o Elohim que criou tudo, que dá o fôlego da vida, esteja cobrindo a sua vida com toda a sorte de bênção, no nome de Yahushua HaMashiach. Estamos dando continuidade ao estudo da Aseret HaDevarim, das 10 das palavras. Se você tem aí próximo de você a sua Bíblia, abra sua Bíblia. Vamos acompanhar juntamente a palavra do Eterno, porque a fé, ela só tem uma receita bíblica. A emuná só vem por ouvir, e o ouvir insistentemente a palavra do Eterno. Yeshua disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Elohim. E esta é uma palavra dada pelo próprio Criador. Ele escreveu com o seu próprio dedo esta palavra, conhecido como 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Capítulo 20. Hoje nós vamos ver o versículo 16. O versículo 16 é tão importante que você pode combinar com o que está escrito lá em Tiago, capítulo 3. Olha só. Está escrito assim aqui na palavra do nosso Criador: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falsos testemunhos. O que é falso testemunho? Inventar alguma coisa. Porém, o que é verdade é um testemunho verdadeiro. Se você está falando a verdade, mesmo que seja uma conversa condenatória, você não pode omitir a verdade. O Eterno mandou que uma cidade inteira fosse destruída. A cidade de Ai, em Josué. O Eterno mandou que essa cidade inteira fosse destruída, porque eles foram omissos. A cidade de Ai não, a cidade de Ameroz. O próprio Eterno falou: destrói a Ameroz acremente. Acremente. O que é acremente? Agressivamente, sem dó, sem piedade. Porque quando o povo de Israel precisou do socorro, eles poderiam ter socorrido, porém não fizeram. Não fizeram. A palavra do Eterno diz lá em Gálatas, não se não me engano, na primeira carta de Pedro, não me lembro direito a passagem, acho que é em Gálatas mesmo, que está escrito que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você pode socorrer, ajudar alguém, falando a verdade, e você omite, então você está pecando. Você está embaixo da autoridade do pecado daquela pessoa. Olha só. Então o Eterno diz aqui: não dirás falso testemunho. Mas ele não está dizendo que você não deve falar a verdade. A verdade você deve falar. Agora, o que você não pode é aumentar. O que você não pode é acrescentar. É falar além daquilo que ocorreu, que você viu. Olha só. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, contra as pessoas, contra o seu amigo, seu irmão. Você não deve falar algo que não seja verídico.
O apóstolo Tiago, no capítulo 3, na carta de Tiago, ele fala que a língua é um dos menores membros do corpo humano. Mas é o mais difícil de se dominar. Ele diz que aquele homem que domina a sua língua, no sentido ser humano, que consegue dominar a sua língua, ele diz que essa pessoa é uma pessoa versada. Ela é uma pessoa que tem autocontrole. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 2 e 3, está escrito que do fruto da boca cada um comerá o bem. Mas a alma do prevaricador, o que é prevaricar? Prevaricar é inventar uma conversa, fazer uma fofoca, levantar uma calúnia, passar para frente uma conversa que você não tenha visto, não tenha vivido. Agora, quando você também omite, deixa de falar a verdade, então você peca também. Por mais que a verdade doa, ela tem que ser dita. Por mais que a verdade não venha naquele momento trazer benefício, ela tem que ser dita. Uma vez uma pessoa chegou na congregação e disse para mim: profeta, para eu me livrar de uma situação, eu posso mentir? Aí eu disse para ela: não, minha irmã, não pode. Porque a Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo, que vive na mentira. Ela disse para mim: profeta, mas o padre da minha religião diz que pode. E tem muitas pessoas que acham que pode mesmo. Levantar falso testemunho, mentir, falar o que não deve. Como diz a minha mãe, falar pelos cotovelos. Um beijo, minha mãe. E tem gente que acha que pode, que deve fazer isso. Mas a palavra do Eterno está dizendo: não dirás falso testemunho. Agora, testemunho verdadeiro você tem que dizer. Se não é para você dizer o falso, é para você dizer o verdadeiro. Olha só. Não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. É tão importante esta palavra. Eu citei algumas passagens que falam sobre isso. Mas tem muito mais. A palavra do Eterno exorta muitas vezes a respeito do falar o que não deve, de levantar uma calúnia, de contar uma mentira, de afirmar que algo é verídico sem ser verídico, sem ser verdadeiro. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás. Agora, se algo é verdadeiro, fale a verdade. Eu lembro uma vez, antes que eu casasse, eu estava noivo com a minha esposa. Faltava um mês para a gente poder casar, né? Faltava um mês. E com isso, eu era pastor auxiliar de uma religião, né? Na verdade, eu era pastor auxiliar na Igreja Internacional da Graça de Deus. Não vou passar um pano, não. Vou falar a verdade. Eu era pastor auxiliar nessa época na Igreja Internacional da Graça. Olha só.
E tentaram de todo jeito, na época em Maringá, na cidade de Maringá, impedir que eu me casasse com a minha esposa. O pastor da igreja. E esse pastor, ele chamou o obreiro e ele mandou que o obreiro me acusasse de estar em pecado. Tinha um obreiro, um grandão, fortão, segurança. Esse obreiro, ele se levantou na reunião de obreiros, de auxiliares, e ele apontou o dedo para mim e disse que eu estava em pecado. Ele quis dizer que eu estava tendo relação com a minha esposa antes do casamento. E ele afirmou isso veementemente. E eu tentei argumentar e o pastor brigou comigo, me repreendeu e eu me calei. E quando eu cheguei na porta da congregação, da igreja, esse irmão, ele veio falar comigo, não vou citar o nome dele, porque ele já é falecido. Ele veio falar comigo, e eu disse para ele, quando ele veio falar, eu disse para ele, falei, meu irmão, eu já entreguei o senhor e o pastor na mão do Criador. Se eu estou em pecado, então o Criador vai cobrar de mim isso. Porém, se eu não estou, vocês me acusaram. Que prova vocês têm de que eu tive relação com a minha esposa? Porém, eu já entreguei vocês na mão do Criador. E eu fui para Paranavaí. Saí de Maringá e fui para Campo Mourão. Fiquei 3 meses em Campo Mourão, após ter casado com a minha esposa. Fiquei 3 meses em Campo Mourão e o dia que eu saí de Maringá, aquele irmão começou a ficar doente. Aquele irmão começou a passar mal, começou a ficar doente, foi ficando doente. Um homem que pesava quase 100 quilos, ele era segurança, e ele foi ficando doente. E ninguém dizia onde estava minha esposa e eu. E ele foi ficando doente, ficou de cama. A esposa dele levou ele em tudo quanto é médico. Fizeram todo tipo de exame. E esse irmão ficou 3 meses em cima de uma cama, gritando, agonizando. E ele gritava para a esposa dele, chama o pastor Monteiro, porque o que está me matando é a mentira que eu contei contra ele. E a gente não sabia de nada. Eu e minha esposa, nós não sabíamos de nada. Eu creio que o Criador até permitiu que a gente não soubesse de nada. E pouco tempo depois, fiquei 3 meses, aí eu saí dessa religião. Saí da Igreja Internacional da Graça de Deus, entre aspas, né? De Deus, entre aspas. Saí dessa religião e voltei para Maringá, porque minha família é toda de Sarandi ali, Maringá, Sarandi. Eu nasci em Maringá, né? Minha família é toda dali. E a gente, como estava fora daquele ministério, eu fiquei muito triste, porque eu amava muito aquele ministério. E eu voltei e falei, eu vou congregar. Eu não sou mais pastor desse ministério, mas eu vou congregar nesse ministério. E no dia que eu voltei, que eu fui frequentar o culto desta religião, e a esposa desse homem estava na porta. Quando ela me viu, ela veio e me abraçou. Me abraçou e começou a chorar. E eu disse para ela, minha irmã, o que aconteceu? Ela disse para o pastor,
do dia que o senhor saiu daqui de Maringá, o fulano começou a passar mal, ficou doente. Um homem que pesava quase 100 quilos, morreu em cima de uma cama com 30 quilos. Em 3 meses, ele emagreceu, morreu, e nenhum médico soube o que ele estava passando, por que ele estava daquele jeito. Ninguém achou doença nele. E ele gritava de dia e de noite que o que estava matando ele era a mentira que ele tinha contado contra o Senhor. E ele morreu. E ela disse: pastor, eu sofri junto. Eu sofri junto com ele. Não dormia. Ficava ali aos pés da cama dele de dia e de noite. Porque eu sabia que o que ele estava falando era mentira. Mas eu não desmenti quando ele acusou o Senhor de estar em pecado. Olha só. Aí tem pessoas que estão indo de casa em casa, me acusando, me caluniando. Eu quero dizer para vocês, obreiros, não todos, porque tem muita gente de Deus ali, do Eterno ali, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas vocês que estão me caluniando, que estão indo nas casas, falar mal de mim, você é obreiro, eu já te entreguei na mão de Deus. Tá? Porque você levantou falso testemunho contra a minha pessoa. Eu fiquei 11 anos e 9 meses na Igreja Mundial. Eu dou o nome de cada cidade que eu passei. E pode ir lá investigar. Procura se eu tive adultério. Procura se eu cometi algum roubo lá, se eu fiz algum mal para alguém naquelas cidades que eu passei. Eu dou o nome de todas elas. Estão me acusando, estão me caluniando para tirar as pessoas, as poucas pessoas que estão indo na nossa congregação, para tirar as pessoas de lá. Você, obreiro, eu já entreguei você na mão de Deus. Vocês, né? Porque não é um só não, tem mais aí. Eu já entreguei todos vocês na mão de Deus. Da mesma maneira que eu entreguei aquele irmão lá em Maringá, eu também já entreguei vocês na mão de Deus. Não é mais comigo não, quem vai tratar com vocês é Deus. Porque vocês estão levantando falso testemunho contra a minha pessoa, contra nossos amigos, o diácono Vanderlei, que é uma bênção de Deus, a diaconisa Inês. Vocês estão falando mal deles, mal de mim. Eu já entreguei vocês na mão de Deus. E não é comigo que vocês têm que prestar conta, não. Vocês têm que prestar conta com Deus. Tá? E se esse vídeo chegou até vocês, espera que vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Não dirás falsos testemunhos contra seu próximo. O tempo que eu fiquei na Igreja Mundial, o que eu fiz de errado? Mostra em algum lugar que eu roubei alguma igreja, alguma cidade. No entanto, eu saí dessa religião, como diz a minha mãe, com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Por isso que eu fui atrás dos meus direitos. Fui mesmo e vou mesmo. Porque não me ajudaram com nada. Mentiram para mim. Me enganaram. Cometeram estelionato. É o que eles fazem. Eu tenho um vídeo aqui. Pastor Dal mandou para mim. Isso é estelionato. Infiéis nos contratos. Tudo que eu tô falando é verdade. Eu falo na cara de qualquer um. Eu entrego todos eles nas mãos do Criador. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, eu entrego nas tuas mãos todos aqueles que me caluniaram, todos aqueles que falaram mal de mim.
Pai, eu não sou nada, eu sei da minha insignificância. Eu sei que eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Eu sei das minhas fraquezas, das minhas necessidades, Pai. Eu não tenho perseguido ninguém. Eu tenho buscado somente aquilo que é direito meu, Pai. Então entra com providência. Porque está escrito na tua palavra que tu és o justo juiz, que prova os pensamentos e vê o coração. Então julga a minha causa, julga a causa de todas as pessoas que têm sido caluniada, que têm sido humilhada, que têm sido, meu Pai, prejudicada, que tem sido, Pai, maltratada. Pai, se levanta em favor destas vidas, se levanta em favor de cada pessoa, socorra aquele que está em necessidade, aquele que está passando por problemas financeiros, assim como eu também tenho passado. Pai, em nome de Yahushua Hamashia, eu abençoo a vida de todas as pessoas que têm, meu Pai, lutado pela verdade, que têm falado a verdade. Eu oro por todos aqueles, Pai, que não têm permitido ser enganado. Oro pelo pessoal ali de Turvo, Pai, a irmã Begaíra, o irmão Pedro. Oro pelo pessoal de Palmeirinha, ali a irmã Neiva, o irmão Luiz. Oro também pelo pessoal de Campina do Simão, ali a irmã Thaisa, ali também o irmão Diego, a irmã Josiane, por toda a família. Oh, meu Pai, venha com teu poder agora. Eu oro por cada pessoa, por cada vida, entrego todos, Pai, nas tuas mãos, assim como também eu entrego a minha vida, Pai, nas tuas mãos, pois estou aqui mais uma madrugada, orando por todos. Peço, Pai, cura o doente, liberta o cativo e prospera, meu Senhor, os necessitados. Abra as janelas do céu e derrama sobre aqueles, Pai, que têm sido fiéis dizimistas desse ministério, bênção sem medida. Abençoa, Pai, o pessoal lá de Bela Vista da Caroba, o irmão Leomar, o irmão Leonir, a família deles, Pai. Abençoa o pessoal de todas as cidades aonde passei, na cidade de Ortigueiro, o irmão Celso, todos os irmãos ali, Pai, abençoa todos, eu te peço, eu entrego todos diante de ti. Peço, Pai, se levanta em favor da vida de cada um e faça justiça por todos aqueles que são necessitados, pois de mim mesmo, Pai, eu não posso fazer nada, mas o Senhor é meu juiz, é aquele que julga a minha causa, e eu entrego nas tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. Glória ao Todo-Poderoso. Receba a sua vitória, sua cura, sua libertação. Que o Criador dos céus e da terra te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal. Nos ajude. Você vai se inscrever lá e você vai estar ajudando o canal a crescer e evangelizando e levando a palavra da verdade a muitas outras pessoas. Compartilhe, tá bom? Que o Criador te abençoe e te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. E nunca se esqueça, o teu Criador reina e reinará para todos sempre. Shalom! Shalom!